Vamos lá, então, para a nossa primeira aula relacionada aí à questão da prova da PUC. Uma das situações que me chama muita atenção nesta prova, não só nessa, mas também em outros vestibulares aí, que realmente condizem, né, com a realidade também do professor de redação, são os gêneros textuais. Para que você tenha um pouco de facilidade e tranquilidade dentro desta prova, vamos entender um pouco como que essa prova funciona? Quais são os principais gêneros que são cobrados? Eu fiz um levantamento aí desde 2019, tá? Até 2021, 22, para que você entenda como que essa prova funciona de fato. Então, vamos averiguar algumas questões. Lembrando que os gêneros textuais são relativamente estáveis, são enunciados produzidos aí pelas esferas da atividade humana, né, mediante Bakhtin, que é um dos estudantes da análise do discurso, da textualidade, e algo que é muito interessante é que esses gêneros textuais, eles agem como meio de comunicação social, a fim de trazer para mim, para você, leitor e escritor, uma mensagem aí a ser passada. Cada gênero tem a sua funcionalidade específica. Então, é legal também que nós analisemos, e nós faremos isso durante a aula, cada contexto relacionado a essas questões de gênero, tá? Então, é interessante. Geralmente, a prova aí da Universidade Católica, da UFO, da UEG, cobra alguns gêneros específicos. Eles podem ser direcionados tanto para cunho argumentativo, que é aquele que defende um ponto de vista, tanto também para cunho narrativo, que é o que vai contar uma história, né, que vai aí girar em torno de um enredo. Então, nós iremos conversar, dialogar um pouco sobre essas questões. A priori, eu gostaria de comentar aí algumas situações relacionadas à prova da PUC em específico, né? Que é um processo seletivo que vai girar em torno do artigo de opinião, do editorial, carta de leitor, manifesto, diário de ficção, diário pessoal, crônica, conto fantástico, fábula. Só que de uns anos para cá, a Universidade Católica ela tem gerado uma expectativa acerca dos gêneros em 3 especificidades. Geralmente, o que é cobrado de você, candidato, vai girar em torno do artigo de opinião, uma carta, ela pode ser argumentativa, né? Apenas, ou carta de leitor. Lembrando que, né, nesse certame específico, cobra-se 3 gêneros textuais e o aluno tem a possibilidade de escolher um. E, geralmente, o que tem sido cobrado e abordado também é a crônica. Não tiro, não isento a possibilidade de cair também argumento. É interessante que você, candidato, também compreenda e entenda como são as competências dessa prova. Essas provas aí de redação, elas vão te avaliar mediante o seu conhecimento de mundo, acerca dos gêneros textuais. Primeiro, quais são as competências, então, que serão cobradas na minha redação? Em relação à questão da modalidade padrão, tá? Tudo isso que eu estou comentando com você tem no seu material apostilado, então você dá uma olhada. Recursos linguísticos para a produção de sentido, né? No caso da coesão e coerência, uso aí dos fonéticos, morfológicos, desses aspectos gramaticais, sintáticos e adequação ao gênero. São questões primordiais para que você faça aí uma excelente redação. A universidade também vai te avaliar no quesito da capacidade de interrelacionar tema e coletânea, uma vez que da coletânea eu abstraio algumas informações importantes, interpreto e uso o meu senso crítico para transformar em texto. Outra questão importante, a capacidade de organizar, de concretizar um texto mediante cada proposta de redação. E outra questão também legal são os recursos intertextuais, que são as relações, os diálogos que são estabelecidos aí
com outras áreas do conhecimento, tá? Então, é legal aí que você perceba esses pontos importantes. Você sabe também que a universidade geralmente vai cobrar a questão da coesão e coerência, lembrando que a coesão ela está mais ligada à questão da argumentação, da sequência lógica do seu texto, se essas ideias se ligam, se o projeto de texto está organizado, se você tem uma linha argumentativa realmente coerente, e também a coesão ela vai estar relacionada à ligação aí, os aspectos de ligação, conjunções, pronomes, advérbios que você usa para conectar as suas ideias. Então, fique ligado a esses pontos importantes. O seu texto também, ele vai ser analisado mediante o seu projeto textual, as seleções que você faz mediante a coletânea, lembrando que você, aluno, não pode ficar preso a essa coletânea, a construção da imagem do interlocutor, uma vez que nós iremos ver nas aulas de gênero separadamente, cada gênero textual, ele vai perpassar por dois protagonistas importantes, quem escreve esse texto e para quem, tá? Então, são questões interessantes, porque nesses textos eu tenho um interlocutor específico, então é legal, é bacana que eu me lembre sobre isso, e qual que é a finalidade de cada gênero textual. O artigo de opinião vai ter sua peculiaridade, a crônica vai ter a sua, o diário vai ter, o conto vai ter. Então, cada gênero ele vai ter sua peculiaridade específica, galera. Então, é interessante que você se lembre dessas questões, tá? Tema, lembra dessas situações, então, para você não se esquecer que você será avaliado nesses quesitos. Tema, gênero, aspectos linguísticos, né, que envolve essas questões gramaticais, coerência e coesão, tá? E outro ponto importante que eu também quero comentar para a gente concluir esta primeira aula é em torno aí de alguns temas que já apareceram e dos gêneros que foram cobrados. Em 2019/1, tá? Tá lá na página 5 aí do seu e-book, do seu livro digital. O tema foi: pais que não vacinam os filhos devem ser penalizados? Um tipo de tema que envolve pergunta. Então, essa pergunta precisa ser respondida dentro do seu texto. É óbvio que você, como um aluno inteligente, você não vai responder isso como sim, não, tá? Mas isso precisa ser executado. Artigo de opinião foi cobrado, carta de leitor e crônica. 3 gêneros importantes. 2019/2, o tema foi erro médico, os limites entre a fatalidade e o crime. Os gêneros cobrados foram artigo de opinião, carta de leitor e crônica. 2020/1, qual o papel do Brasil para conter os impactos negativos das mudanças climáticas? Mais uma vez, a universidade vem com o tema pergunta. Nesse caso, caiu o artigo de opinião e carta argumentativa, tá? Então, a universidade sempre vai te direcionar. 2020/2, devido à pandemia, a universidade trabalhou com o Exame Nacional do Ensino Médio, foi a maneira de ingresso. E 2021/1, cultura do cancelamento, justiça social ou intolerância. Nesse tipo de tema, como eu tenho uma conjunção alternativa, é necessário que você escolha um viés para dissertar, né, ou para criar aí a sua narração mediante o gênero que você optar. Nesse caso, nós tivemos 3 gêneros específicos: artigo de opinião, carta de leitor e diário, tá? Então, assim, foram os temas aí que foram cobrados. Eu espero aí que você analise, né, essas situações acerca dos gêneros e consiga, de fato, redigir um bom gênero textual, uma vez que esta prova não vai trabalhar com dissertação argumentativa, que é o gênero voltado para o Enem. Então, é interessante que você entenda e compreenda tudo que gerencia um gênero textual, tá? Então, assim, é legal aí que você perceba e é o que nós iremos ver nos próximos módulos. Um abraço